os principais exames laboratoriais, as suas devidas interpretações e como isso pode melhorar o seu ganho de massa muscular, a tua perda de gordura e viver um pouquinho a mais. Tudo isso até o final desse vídeo de hoje. O nosso primeiro da lista com certeza aí vai ser o hemograma, que nada mais é do que a análise das células sanguíneas de um determinado paciente, de uma determinada pessoa. Lá a gente consegue ver células brancas, células vermelhas que tem a ver com as hemácias, com oxigenação e tem a ver diretamente com performance, contagens de plaquetas, reticulócitos e índices hematológicos. Aqui a gente vai conseguir monitorar um pouquinho como que está a parte de performance do nosso atleta, do nosso indivíduo, bem como a gente consegue monitorar como está ou deveria estar a sua imunidade, a sua regeneração. Então o hemograma é bastante interessante. Número 2, os triglicérides, né? Uma reserva energética no nosso organismo, porém, quando isso é em forma excessiva, é maléfico para a nossa saúde, porque isso pode aumentar o risco de uma doença cardíaca, entre outras. Os triglicérides podem subir tanto pela nossa ingestão de gorduras, quanto por uma ingestão excessiva de carboidratos. Portanto, quer vir aparecer no vídeo de exames, né? Pronto, pessoal, Floquinhos veio, falou de células brancas. Ele aparece, não é mesmo, Floquinhos? Que lindo que você tá. Like pro Floquinhos, por favor. Escreva nos comentários exames laboratoriais. Se você puder escrever isso nos comentários, isso vai ajudar o vídeo a ser melhor ranqueado. Não custa nada para você. E se você quiser ver o Floquinhos mais uma vez, se inscreva no canal. Beleza, Floquinhos? Vamos lá pro número 3? Podemos ir? Que é o colesterol total. Bom, o nosso colesterol total, né, ele vai ser a junção das lipoproteínas, né, HDL, LDL, VLDL. Aqui nós temos que tomar um cuidado. Claro, se o colesterol total for muito exacerbado, nós precisamos diminuir ele. Porém, se ele está num nível ali perto do limítrofe, porém com HDL maior e LDL menor, isso não é ruim, tá? Isso não vai fazer mal para a nossa saúde. Então, além do colesterol total, é importante que, exame número 4, vemos o total de colesterol de HDL, ou seja, HDL, H de herói, colesterol bom, uma lipoproteína de alta densidade e 5, LDL, o ladrão, né? Colesterol ruim, que é uma lipoproteína de baixa densidade. E por ela ser de baixa densidade, ela fica na superfície do sangue e aí ela se deposita nas artérias, causando uma doença chamada aterosclerose. E número 6, o colesterol VLDL. O que é esse V? Very, muito denso, muito pouco denso, muita baixa densidade. E aí, claro, você já sabe que se o LDL era ruim, imagina só o VLDL. Então, vamos tomar cuidado em subir o nosso HDL e baixar os LDLs. Número 7, insulina, tá? Que é um hormônio anabólico, muito bem-vindo para a nossa saúde, produzido e armazenado nas células beta do pâncreas. Ele é fundamental, né, para fazer aquele famoso tirar do sangue e jogar célula, ou seja, ele faz sangue-célula. E com isso ele regula o nível de glicemia no sangue, não deixando ficar excessivo. E também controla o metabolismo dos lipídios. Quando no exame de insulina ele sai mais baixo, isso normalmente é legal desde que não tenha nenhuma disfunção na pessoa. Então ela não está tendo hipoglicemia nem hiperglicemia. Por quê? Porque isso quer dizer que com pouca insulina ela já está fazendo o efeito que a gente quer. E aqui tem uma coisa que eu quero ressaltar para vocês. Muitos de vocês dão muito mais atenção para a testosterona do que para a insulina, para não dizer quase todos. E a testosterona é show de bola, é animal realmente para o anabolismo muscular. Mas a insulina é muito determinante. Por quê? Porque se ela é responsável pelo anabolismo muscular, mas ela também é lipogênica, ou seja, ela favorece o ganho de gordura. Se eu tenho uma insulina que funciona muito bem, eu secreto pouquinho. Qual que é a diferença de secretar e excretar? Leandro? Excretar do corpo para fora, secretar do corpo para dentro dele mesmo. Se eu secreto pouquinho dela, eu consigo fazer um anabolismo muscular sem ganhar gordura. E aqui que mora, né? Aqui é a casa dos ganhos secos, na insulina e não na testosterona, ainda que a testosterona é muito importante. Número 8, a prolactina. A prolactina é um hormônio secretado pela adenohipófise e ela é responsável, né, por gerar a prolactação, ou seja, a favor da lactação, ou seja, ela cria leite nas mamas, basicamente falando. Só que para ter leite na mama, você precisa ter a glândula, então ela também pode estimular
por exemplo, em níveis altos, uma ginecomastia nos homens. Se isso não fosse tudo, né, o excesso da prolactina também tem uma influência negativa na libido e na liberação da testosterona. Portanto, cuidado com prolactina alta. Porém, não queremos zerar a prolactina também, porque se zerar, temos outro problema também relacionado à parte sexual. Número 9, o FSH, certo? O hormônio folículo estimulante. Esse hormônio ele é sintetizado e secretado pelos gonadotrófos da adenohipófise. Basicamente falando, o FSH ele é um sinalizador para a nossa parte maturacional e reprodutiva. Então, um FSH muito baixo automaticamente nos torna com menos fertilidade do que deveríamos ter. Junto com ele, o nosso hormônio número 10 é o hormônio luteizante, que também tem a ver com a reprodução, já que ele tem a ver com libido. Ele é um hormônio sinalizador das células de Leydig a estimular a testosterona e o estradiol, hormônios sexuais. Na mulher desencadeia a ovulação e o corpo lúteo. Daí que vem o luteizante, além de coordenar também um pouquinho ali da progesterona. Portanto, o LH vai ensinar, vai forçar o corpo a produzir testosterona. E é por isso que quando você faz a utilização de esteroides anabolizantes, o seu LH tende a diminuir, porque tem muita testosterona, ele entende que já tem muito, ele fala, vamos parar de fabricar. E aí ele zera. Da mesma maneira que quando a sua testosterona está muito baixa, o seu LH dá um salto lá em cima. Por quê? Porque ele olha e fala, está faltando texto. Vamos avisar a galera. E aí a adenohipófise produz bastante hormônio luteizante. Número 11, hormônio do crescimento, HGH. Bom, não precisamos falar muito dele, ele é um hormônio lipolítico, ele ajuda na queima de gordura, ele ajuda no anabolismo muscular, então é importante que temos bons níveis de GH. Porém, espera um pouquinho que eu quero falar sobre o IGF também. Eu tenho certeza que as pessoas nem sabem qual é a diferença de GH e de IGF, eu vou chegar lá. Número 12, lembra que eu falei do LH e FSH que são sinalizadores? Pois temos outros sinalizadores também, que é o caso do hormônio tiroestimulante, que nada mais é do que o TSH, ou seja, o TSH, ele vê como que está a tireoide e ele regula isso. Então, se você tem um TSH muito alto, você pode achar que é bom, não é? Porque minha tireoide está funcionando muito bem. Pois é justamente o contrário, né? Se o seu TSH está muito alto, isso quer dizer que o seu T3 e T4 está muito baixo. E ele quer que fabrica, que produz, mas não está acontecendo isso. E esse é um dos principais exames para a gente detectar um nível de hipotiroidismo, bem como de um hipertiroidismo. Porque se ele estiver muito baixo, quer dizer que tem muito T3 e T4, essa circulante, e ele está tentando minimizar isso de alguma forma e não está conseguindo. Então o TSH é fantástico, ok? Então ressaltando aqui, TSH alto, hipotiroidismo, fique esperto. Número 13, somatomedina, tá? Que é o IGF-1, que agora eu vou explicar a diferença do GH e do GF-1. O IGF-1 ele é muito melhor para a gente saber se a gente tem uma deficiência de GH do que o próprio GH. E isso por quê, Leandro? Porque o IGF-1 ele tem uma meia-vida muito maior do que o GH dentro do nosso corpo. Então o nosso GH ele dá picos. Então beleza, eu estou em jejum, meu GH vai estar alto, tranquilo. Eu estou treinando, meu GH vai estar alto, tranquilo. Eu estou num caso de hipoglicemia, o meu GH vai estar alto. Porém, o IGF vai mostrar como que isso fica ao longo do dia. Será que eu tenho uma produção boa de GH de forma diária, né? De forma tardia, crônica? Então o GH tem muito pulso, né? E o IGF é mais estável. Então faço o GH e faço o IGF também. Número 14, o cortisol, o hormônio temido, né, por você, mas não tem por que temer o cortisol. O cortisol, ele te mantém em pé. Se eu cortasse o cortisol de você agora, acabava a sua vida neste exato momento. Você acredita nisso? Né? Não duraríamos minutos sem cortisol. O que não queremos é o excesso do cortisol, mas o cortisol ele é bem-vindo para o nosso corpo. Porém, o excesso, ele vai gerar aí alguns probleminhas, como por exemplo, até pressão alta, tá? Então, esse hormônio, né, secretado pela glândula suprarrenal, acima dos rins, uma glândula acima dos rins, ele te ajuda a não cair duro no treino, ele tem um poder anti-inflamatório e ele ajuda o corpo a lidar com o próprio estresse, né? Então é por isso que ele é o hormônio do estresse, basicamente falando. Não queremos ele alto, tampouco queremos ele baixo. Número 15, claro, a testosterona, fundamental nos homens e nas mulheres, cada um na sua quantidade. Mas a testosterona total, ela vai englobar a testosterona livre e outras formas ligadas. É legal a gente tirar a testosterona total, por isso que ela está aqui na lista, porém 16.
testosterona livre. O que quer dizer que a testosterona livre? Quer dizer que ela não está ligada em nenhuma outra proteína. E com isso, a gente consegue ter a eficiência de verdade. Por exemplo, o anabolismo muscular, né? A nossa questão de libido. Então, a testosterona livre ela é mais importante do que a total. Mas as duas são legais. 17, dihidrotestosterona, né? O DHT, o famoso DHT, ou androstanolona, que é responsável pela queda de cabelo, acne, próstata e aumento de pelos, né? Então, quer dizer, aqui diminui cabelo, aqui aumenta pelo. Pois é, essa é a estanolona. O que é, Leandro? Estanolona? Isso me lembra um pouco de estano. Tô indo na linha correta? Tá indo na linha correta. O estano é um derivado de DHT inspirado nessa molécula, veja só. E ela em excesso é maléfica à nossa saúde e, portanto, precisamos reduzir. Ainda que a redução ela é muito mais eficaz, infelizmente, com intervenção medicamentosa, que é o caso da finasterida, do dasterida, entre outros. 18. SHBG, globulina ligadora de hormônios sexuais. Essa glicoproteína, ela se liga, por exemplo, em algumas moléculas de testosterona total e acaba com a eficiência da testosterona livre, né, que foi o que eu já expliquei aqui. Então, se o seu SHBG é muito alto, né, não adianta você ter uma testosterona total gigante, porque a testosterona livre não será numa proporção legal. Mas, claro, ela não se liga só na testosterona, ela se liga também no estradiol. Número 19, PSA ou o antígeno prostático, que é uma glicoproteína ou uma enzima com características marcantes de tumor, que pode demonstrar, né, que esse indivíduo está tendo um problema prostático, ou seja, da próstata. Isso tem que tomar muito cuidado quando se faz a utilização de esteroides anabolizantes, porque, por exemplo, eles aumentam o DHT. E o DHT, por sua vez, pode hipertrofiar a próstata. E isso pode ser benigno ou maligno. De qualquer forma, nós temos um impacto na próstata a cuidar. Então o DHT é legal a gente cuidar, né? E o PSA também. Então, homens, não deixem de fazer esse exame. Número 20, estradiol ou 17-beta estradiol, como você queira chamar. Que nada mais é do que o hormônio sexual feminino, né? Isso era acreditado porque era observado uma grande quantidade de estradiol nas mulheres, né? E nem tanto nos homens. Mas hoje já se sabe de que esse hormônio é sim para as mulheres, como a testosterona é para os homens. A testosterona também é necessária nas mulheres e o estradiol também é necessário nos homens. Sem estradiol, um homem, por exemplo, perde a sua libido. Nas mulheres, claro, tem influência no ciclo menstrual, né? Na densidade mineral óssea, mas também nos homens. Então, o estradiol zerado, por exemplo, não faz bem para a sua parte óssea. Porém, se ele estiver muito elevado, isso pode gerar transtornos de humor, né? E nos homens abaixar a sua testosterona. Então, se o seu estradiol é muito alto, a sua testosterona tende a ser baixa. Lembrando que uma testosterona alta ela é convertida em estradiol. Então, não necessariamente um estradiol um pouquinho fora, com uma testo muito alta, que é o caso dos usuários de esteroides anabolizantes, ou alguns indivíduos em processo de maturação, seja necessariamente ruim, necessário controlar o estradiol. Não. O estradiol temos que lembrar de que ele tem efeito anabólico também. E se a testosterona está muito alta e ele está um pouquinho acima, isso não parece um problema, a menos que seja sintomático em termos, por exemplo, de acne, retenção de líquido, ganho de gordura exacerbado e ginecomastia, que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre. 21, aspartato aminotransferase, ou AST, né? Ou TGO, transaminase glutâmica oxalacética. É tudo a mesma coisa. E isso nos leva diretamente ao 22, que é alanina aminotransferase, que é o ALT, ou o TGP, transaminase glutâmica pirúvica, né? Tanto um quanto o outro são indicadores de dano hepático, certo? Se essas enzimas estão muito altas, isso significa que temos danos hepáticos. É muito comum, tá? Em drogas 17-alfa-quelato e drogas metiladas de esteroides anabolizantes causarem um aumento do TGO-TGP, ou seja, o que indica um dano hepático. Consumo de bebida alcoólica, consumo de algum medicamento específico também. Então, se o seu TGO-TGP der alto, mas você lembra que nos últimos dias você consumiu um remédio para dor de cabeça, fez a ingestão de álcool ou está usando esteroide anabolizante, saiba de que é dentro do esperado. Não que seja bom, mas dentro do esperado. Agora, não. Faz um mês que não bebo, não faço tudo certinho, não tomei droga, não tomei remédio, nada e deu alto, é a investigar.
desidrogenase lática ou DHL. É um indicativo multifatorial. Através dele conseguimos ver câncer, problemas cardíacos, problema de fígado, tumores malignos, infarto pulmonar e etc. Então, muito interessante para a gente saber como é que está a nossa saúde. 24. A fosfatase alcalina. Fundamental para a gente ver a condição do nosso rim e também um pouquinho do nosso fígado. Então, uma insuficiência renal pode ser começada essa descoberta aqui. 25. Gama-glutamiltransferase ou gama-GT, que também é um indicativo de dano hepático. Então, se você sabe que agride o seu fígado, toma remédios, fiz uso de esteroide anabolizante, faço bebida alcoólica, faço os 3 ao mesmo tempo, dane-se, Não, tire esse exame também que é importante. 26. A homocisteína aminoácido, que é relacionado com o surgimento de doenças cardiovasculares, AVC, doença coronária, infarto coronário, porque os seus altos níveis podem influenciar negativamente no coração. Podem causar alterações nos vasos sanguíneos, então monitore isso para a tua saúde do coração. 27. Creatinina. Sim, agora vamos falar de coisa que marombeiro gosta, Creatinina, é um metabólito a partir da creatina, beleza. Isso quer dizer que creatina pode aumentar a creatinina? Sim, ele pode aumentar. Mas a creatinina, além de ela ser derivada do metabolismo da creatina, que é uma proteína que está presente nos músculos, ou seja, quanto mais forte o indivíduo é, mais creatinina ele tende a ter, porque mais creatina ele estoca no seu corpo. Portanto, temos que tomar cuidado aqui, porque sim, a creatinina alta é um indicativo de um problema renal. Porém, um indivíduo que está suplementando com creatina, um indivíduo que tem mais massa muscular, ele tende a ter níveis de creatinina mais elevados. Do mesmo jeito que um idoso pode ter abaixo do valor de referência por uma sarcopenia, uma perda de massa muscular acentuada. Então aqui requer uma interpretação muito específica, porque às vezes um número um pouquinho mais alto não é um problema. Se isso não fosse tudo, se você ingerir uma grande quantidade de carne, por exemplo, ou de medicamentos, também pode subir a creatinina. Se ela estiver alta, isso pode indicar desidratação. Então quer dizer, tem muita coisa envolvida. Quantidade de massa muscular, ingestão de água e etc. 28. Ureia. Ureia alta normalmente é um indicativo de um rim que está se ferrando ou está ferrado. Mas também pode indicar simplesmente um excesso de proteínas na sua dieta, que tende a aumentar a ureia. Lembrando que em cut, a gente tem uma produção de ureia maior por conta justamente de ter uma oxidação maior das proteínas. Se não fosse tudo, a ureia também pode indicar problemas hepáticos, já que o fígado também tem influência nos níveis plasmáticos de ureia. De qualquer forma, se a sua ureia deu um pouquinho fora, o ideal é que você abaixe a quantidade de proteínas da sua dieta, porque a oxidação dela está sendo bastante elevada. Se mesmo assim continuar a ureia alta, vamos investigar, porque pode ser um problema renal. E os dois últimos da nossa lista, claro, não poderiam ficar para trás, 29 e 30, que é o T3 e T4. T3, triiodotironina, T4, tiroxina. O T3 e o T4, juntos, eles controlam o gasto de energia das nossas células do corpo, que nada mais é do que o nosso metabolismo. E ele influencia, na nossa composição corporal, ganho de peso, perda de peso, influencia diretamente no nosso humor, porque claro, se eu tenho um metabolismo muito acelerado, eu tenho uma tendência a ser mais ansioso, mais irritado, eu tenho tendência a envelhecer mais rápido também, Então muito cuidado quando você busca uma performance com T3 e T4 e você utiliza uma quantidade muito grande. Saiba de que há um envelhecimento mais rápido do seu corpo, claro, porque as células estão em maior atividade, então estão morrendo e nascendo de forma mais acelerada também. E isso explica muito do porquê os fisiculturistas que fazem o abuso de T3 e T4 parecem muito mais velhos. Não é só pela testosterona, por hormônios andrógenos, mas também tem muita influência do T3 e do T4 aqui. Então não queremos nem T3 e T4 baixo demais para favorecer ganho de peso, ficarmos depressivos, diminuir muito a atividade do nosso corpo, como também não queremos muito alto. Então fazemos um controle de T3 e T4 para que fiquem em níveis saudáveis. Leandro, e com qual frequência eu faço esses 30 exames? Olha, no
melhor dos mundos, seria o ideal que a gente fizesse uma vez por ano, tá? Porque aí a gente consegue detectar as coisinhas, consegue monitorar as coisinhas, mas eu entendo que tem um custo mais elevado, principalmente para quem não tem convênio, ou para quem tem convênio já sabe de que se você precisar desses 30 exames sem a prescrição de um médico, você for trocar ideia com o clínico geral ali e falar, pô, eu queria tirar uns examinhos, ele vai segurar isso. Por quê? Porque isso é custo para o convênio, né? Infelizmente esse é o mundo em que estamos inseridos. Mas eu deixo aqui, né, simplesmente a recomendação ideal, que seria aí uma vez por ano. Eu faço uma vez por ano. Leandro Twin, você é milionário, é rico? Não é nada disso. É que é o seguinte, né? Pagamos IPTU, IPVA, condomínio, pagamos uma série de coisas. E aí quando vamos fazer alguns exames, né? A última vez que eu fiz esses exames deu mais de R$1.000, tá? Isso porque eu consegui um preço um pouquinho melhor. E você fala, R$1.000 por ano é bastante dinheiro. Mas se você for ver, às vezes a gente gasta R$1.000 numa viagem, R$1.000 de seguro de carro, de IPVA. Então assim, é questão de prioridade, entende? Então eu gosto de fazer uma vez por ano e faço uma vez por ano. E tem um custo por isso? Tem. Mas eu acho que não tem como a gente interagir com o mundo sem que o nosso corpo esteja vivo, né? E mais do que isso, a gente não tem como interagir na melhor capacidade possível, sendo que nosso corpo não está com tudo funcionando bem. Então eu acho que a saúde deve ser a maior das nossas preocupações. Mas isso é uma coisa minha. Cada um tem a sua filosofia de vida. Tranquilo. Muito bem? Então fique com o próximo vídeo e só não esqueça do like, porque esse vídeo aqui eu acho que acrescentou um pouquinho na sua vida, assim espero. Um abraço. Muito bem, pessoal. 8 hacks para praticantes de musculação, né? O que é um hack, Leandro? É uma dica fenomenal quando você aplica, você dribla a vida. E agora eu vou apresentar para vocês os hacks que eu utilizo e que eu já, claro, passei para os meus alunos. Inclusive, Leandro, como é que faz para ser seu aluno?